A paz do Senhor Jesus para a igreja, graças a Deus. Vamos ler uma palavra de Deus em Neemias, capítulo 1. Agradeço a Deus por dar o privilégio de estar na casa do Senhor. Agradeço o pastor Josiel que nos convidou para estar aí. Obrigado, Deus abençoe. Acharam Neemias, capítulo 1? Vamos ler esse capítulo aí. Diz: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste com a tua grande força e com tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome e fazer prosperar hoje o teu servo e dar-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Até aqui, amém? Já estava falando do pastor José, e é uma verdade, está um pouco difícil a gente fugir do assunto do momento. Há um tempo atrás, eu até não me lembro onde, eu preguei uma mensagem que eu falava: que tipo de voz você está ouvindo? E num momento como esse são muitas vozes, de todos os tipos. O problema é tão grave, né? Dispensa comentários, todos sabem, tão cientes. Ainda não está revelado a grandeza desse mal que veio sobre o nosso estado. Muita coisa ainda está para se publicar, para se ter conhecimento. Só os dias seguintes vai ser possível ver e calcular. Então surgem muitos comentários e muita coisa. E fica tão confuso, o problema já é sério e fica mais confuso ainda. Mas na palavra de Deus a gente tem respostas que nos ajudam, e isto é importante. Eu cheguei até a ouvir nesta semana os comentários de uma pessoa bem conceituada até aí, pela internet, chegou a ponto de dizer que esta tragédia foi provocada. Dá um monte de explicação mirabolantes lá. Mas são coisas que, como eu disse, são muitas vozes circulando nessa hora e deixam o ambiente cada vez mais confuso, além da gravidade dos problemas. Então é o momento da gente olhar para Deus e para a palavra, mais que nunca. Em Romanos,
capítulo 15, no verso 4, tem uma palavra que diz que tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito. O pastor José já estava falando alguma coisa antes, e eu tenho assim, por característica, o ministério que Deus me deu, que eu trabalho mais com estudo, com ensino da palavra. E é uma coisa que muita gente não quer hoje, porque essas coisas exigem que a gente pense, raciocine, às vezes seja repetitivo, explicando para não deixar sombras de dúvidas, coisas que muitas vezes numa pregação empolgada não é possível. E as características de hoje é bem complicada. Então aqui Paulo diz, o que dantes foi escrito, se referindo às coisas da antiga aliança, Antigo Testamento, ele diz que para nosso ensino essas coisas foram escritas. Israel era o povo, é o povo da antiga aliança, que Deus fez com os descendentes de Abraão, já lá com os filhos de Jacó, que já seriam bisnetos de Abraão. Foi com quem Deus estabeleceu a aliança do Antigo Testamento. Como ele prometeu a Abraão, fez da descendência dele, daquela linhagem, um povo seu, especial para ele, estabeleceu uma aliança. Então essa aliança, esses escritos da antiga aliança, é rico em profecias sobre a nova aliança em Cristo, ou seja, então para a igreja, e temos muitas lições e exemplos para a nossa instrução e ensino, tanto nos tempos bons como nos tempos difíceis. E estamos passando um momento difícil, e eu creio que Deus me tenha dado uma palavra para nós nesta noite. Você quer receber? Aleluia? Então tá. Lá em Deuteronômio capítulo 8, tem uma palavra bastante, eu diria para mim, é intrigante, que o Senhor disse assim, através de Moisés, falando ao povo, ele disse, se te lembra de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Então veja o que ele diz, o Senhor teu Deus te guiou no deserto, ou seja, tirou-eles do Egito e levou eles para o deserto, por estes 40 anos. E aí vem uma coisa interessante, ele diz assim, para te humilhar, te provar, para quê? Para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem inchou teus pés nestes 40 anos. Então veja bem o que ele está dizendo, que o Senhor levou eles para o deserto, humilhou eles no deserto, deixou ter fome no deserto, e disse assim, para saber o que estava no teu coração. Quem saber? Deus? Deus já sabe de todas as coisas, é para revelar para a gente mesmo o que está no coração da gente. Pensa nesta palavra e pensa na nossa atual situação. Então diz, o Senhor levou ao deserto, deixou passar fome e humilhou. Diz, e te dei o maná. A gente quando fala do maná, a gente, que grande milagre, louva a Deus. Realmente era um grande milagre. Mas aqui estava dizendo que o Senhor humilhou. De que maneira? Eles tinham que pegar um maná de manhã, que amanhecia com o orvalho da manhã. Eles tinham que colher uma quantia só para aquele dia. Quer dizer, uma porção diária para cada pessoa que vinha toda manhã. O que quer dizer isso? Eu não podia guardar nem armazenar. Mas e amanhã? Amanhã depende do favor de Deus de novo de mandar o maná. Isso é deserto. É diferente de você trabalhar, ajuntar, encher sua despensa, botar dinheiro no banco. Deserto não tem disso não. Tem que estar com a mão assim esperando um milagre todo dia. E você sabe quanta gente tem no Brasil vivendo assim? Eu não sei o número, mas são milhares de pessoas. Há uns meses atrás a Rede Record fez uma reportagem para aquele interiorzão do Nordeste. E eles encontraram pessoas que nunca tinham comido carne na vida, eles nunca sabem o que era um churrasco. São as injustiças que existem. Então isso é deserto. Malaquias capítulo 3, verso 18, ele disse assim, então outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve.
Parece bastante ingrato nós falar nestes tons, diante da situação que a gente vive, porque nós olhamos muito no individual e muitas vezes nós dissemos assim, eu sou uma pessoa boa, porque nós temos dificuldade de enxergar os nossos defeitos, é ou não é? Nós temos muita facilidade de ver o pecado, o erro, a falha, o defeito, o tropeço da vida do outro. E normalmente quando apontamos a falha do outro, a gente está dizendo, eu sou melhor que ele. E quando acontece uma tragédia como essa, a gente às vezes começa a dizer, mas não merecia. E quantos irmãos nossos, irmãos da igreja, estão hoje desabrigados e como do deserto, esperando o maná de cada dia. E a gente pensa, mas isso é injusto. Só que a gente tem que pensar que Deus também trata com a humanidade no coletivo, todos no pacote. Existem as coisas individuais, cada um com a sua responsabilidade diante de Deus, mas existe um tratar de Deus no coletivo, que a gente quase não fala, e por isso nesse momento muita gente fica perguntando, mas e Deus? E por que Deus fez? E por que Deus permitiu? E Deus não é amor? É mais ou menos o que está no Apocalipse. Quanto mais os juízos do Apocalipse caem, conforme está profetizado, vai acontecer, já estamos vivendo indícios disso, as pessoas ímpias mais se revoltam contra Deus. Na quinta passada que eu estava ministrando lá na sede, eu usei uma expressão que eu já ouvi, que diz assim, que a aprovação vem para o ímpio para reprovar ele, mas para o justo a aprovação vem para aprovar. Então cumpra essa palavra, outra vez vereis a diferença. Então as águas da enchente também estão sendo águas divisórias, que está mostrando quem é quem na história, como eu já falei lá, independente de crente ou não. Você está se revelando o caráter de cada pessoa. Aquilo que o Senhor disse, aqui que lemos em Deuteronômio, a respeito do povo no deserto. Diz para revelar, para conhecer o que estava no seu coração. Então nessas horas, cada um começa a mostrar. As pessoas boas, o melhor do seu caráter. As pessoas má, o pior do seu caráter. É nessas horas que aparece. E aí, se você olhar com essa visão de Deus, você vai dizer, tem razão de ter vindo esse mal. Por incrível que pareça. É doído, mas é a verdade. A própria Bíblia diz que a correção de Deus na hora não parece de alegria ou de gozo, mas o fruto vem depois. Vi também muitas pessoas, é uma grande guerra espiritual, o problema é espiritual, a luta é espiritual, temos que jejuar, temos que orar. Quando é que a igreja não teve em guerra espiritual? Quando é que não esteve? Só que quando a gente alertava antes, o pessoal não aceita, porque Deus nos dá mensagens de alerta, de confronto, e que a maioria hoje não quer. Eles querem ouvir as promessas, pode até ser falsas promessas, mas querem ouvir promessas. Se você prestar atenção, tem na Bíblia ministério profético? Tem, é verdade, tem dons, tem, mas estão poucos hoje. A maioria que está arrebanhando multidões são falsos profetas, e eu não tenho medo de dizer isso. Porque a Bíblia me autoriza, e a Bíblia diz, pela palavra, julgue o espírito do profeta ou da profecia. Julga onde? Pela Bíblia. Então tudo aquilo que vem por fora da Bíblia pode parecer bonito, mas não vem da parte de Deus. São momentos delicados e perigosos que nós estamos vivendo. Então quando acontecem essas coisas, não é nada fácil não. Eu disse que então tudo que está escrito para nosso ensino está escrito. Então a gente dá uma olhadinha um pouquinho para a história de Israel, nós vamos tirando lições. Quero chegar aqui onde nós lemos. Ora, Israel é aquele povo que eu já falei, se formou, e vocês sabem, da descendência de Abraão, lá dos 12 filhos de Jacó, foram os 12 cabeças das tribos que cresceram no Egito. Depois de 400 e poucos anos no Egito, Deus mandou Moisés lá. Aquela história de Moisés tirou eles do Egito e fez toda aquela obra maravilhosa, e passaram-se os anos, e eles conquistaram a terra, depois de Moisés com Josué, e passaram-se os anos na terra da promessa, essa que está em guerra agora lá, certo? Só que hoje é bem menor do que aquilo que Deus deu para Abraão, território de hoje. Mas naquele tempo, então, eles ficaram na terra. Depois o reino se dividiu, depois de Salomão, os filhos dele, o reino se dividiu. Ficou o reino do norte, Israel, capital Samaria, reino do sul, Judá, e ficou a tribo de Judá e de Benjamim somente, no sul, e capital Jerusalém. Então o reino ficou dividido. O reino do norte, Israel, foi dominado pela Síria e levado cativo lá pelo ano 722 a.C. e praticamente desapareceu o reino do norte. Ficou só o Judá.
E aí Deus levantava profetas para ajudar e dizia: olha, se arrependam, deixa a idolatria, senão vai acontecer com Judá o que aconteceu com o reino do norte. Mas eles não davam ouvido às profecias. Passou mais ou menos 120 e tantos anos, 130 anos, perto disso. Nessa ocasião, inclusive, Jeremias começou também a profetizar para o povo: vai vir um reino, vai vir Babilônia, vai escravizar, vai dominar. Se converta, deixa o pecado, senão vai acontecer o que aconteceu com o reino do norte. Então a gente tem que olhar para a história e tirar lições, mas não foi o suficiente para ajudar. Não creram. Preferiram ouvir falsos profetas, é aí que é a bronca da coisa, que as falsas profecias levam para a destruição. Preferiram ouvir os falsos profetas e não ouvir os profetas de Deus. Aí levantou-se o Império Babilônico, que dominou a Assíria e implantou e dominou, foi o primeiro grande império mundial. Dominou, levou eles escravos. Aí entra aquela história que a gente sempre fala de Daniel, dos amigos dele que foram para o cativeiro, tá? Então eles levaram em 3 vezes. Na primeira leva de escravos, de cativos, que foi Daniel e os amigos dele, o Misael, Azarias e Ananias, que lá a gente fala Sadraque, Mesaque e Abdenego, foi o nome que deram para eles, nome pagão na Babilônia. Cerca de 8 anos depois, levaram outra leva de cativos, onde foi o Ezequiel, que era para ser um sacerdote, mas Deus acabou levantando ele como profeta lá no meio dos cativos, e ser um profeta. Cerca de 19 anos depois, foi a destruição e a leva da última remessa de escravos, de cativos. Por que foi esse tempo? Porque tinha ficado um rei. O rei da Babilônia tinha dominado, mas deixou um rei ainda em Jerusalém. Deixou ele lá, que pagava tributo, mas ele se aliou ao Egito. Esse era o Zedequias. Se aliou ao Egito e outros para lutar contra a Babilônia. E Jeremias dizia assim: não façam isso, Deus entregou vocês na mão de Nabucodonosor por 70 anos, aceite, vão para lá, construam, edifiquem família, porque eles vão passar 70 anos. Mas vinha um falso profeta e dizia: não, o Senhor já quebrou o jugo e vai libertar, e esses que já foram para o cativeiro vão voltar em 2 anos, e não sei o quê. E o rei preferiu ouvir o falso profeta do que ouvir o profeta verdadeiro do Senhor. Aí aquela rebeldia dele contra Nabucodonosor, o rei mandou o seu exército lá e arrasou com tudo. Foi ele que destruiu Jerusalém, destruiu o templo, queimou, matou os filhos do rei na frente dele mesmo e furou os olhos dele e levou ele escravo, ficou até morrer cego, preso na Babilônia. Por quê? Porque preferiu ouvir o falso profeta do que ouvir os profetas de Deus. Passou todo esse tempo, então, esses 70 anos da escravidão, e aí o Senhor cumpre a palavra que Deus havia falado pela boca do profeta Isaías uns 100 e poucos anos antes, e deu até o nome do imperador Ciro, que ia libertar seu povo. É tão impressionante essa história. Ciro já era dos persas, que se levantou o Império Persa, dominou e venceu, derrotou a Babilônia, se instaurou o segundo grande império mundial, o Império Persa. E esse rei ficou tão impressionado com a profecia que ele resolveu cumprir. Determinou o retorno do povo da Babilônia para Jerusalém. Saiu o decreto, o povo está liberado para voltar para a sua terra. Aí eu pergunto para você: voltou todo mundo? Não, muita gente nem quis voltar. Então na primeira leva aí de retorno, segundo os estudos, voltam umas 50 mil pessoas, sob o comando de Zorobabel. A gente lê a Bíblia e põe tudo num pacote e acha que foi tudo assim. Não, foi um longo processo. Volta aquela primeira leva, qual é a missão? Reconstruir o templo. Para o judeu isso é muito importante. O que isso significa? Reconstruir o culto. Então tem coisa, irmão, que tem que ser desconstruída para tu poder reconstruir. Pode ter certeza, irmão, que isso aqui está trazendo mudanças. Muita coisa nos nossos cultos precisa ser desconstruído para ser reconstruído dentro dos padrões, porque as coisas realmente saíram dos padrões. Agora deixa eu explicar, quando eu falo nós, eu não estou falando Assembleia de Deus Madureira, eu estou falando nós evangélicos, cristão, igreja no Brasil, certo? Tem que explicar, porque outro dia um outro pastor ficou bravo comigo, achou que eu estava falando da congregação dele. Não estou falando uma visão local, porque estou falando
Nós, igreja, nós evangélicos, povo de Deus, igreja do Senhor no Brasil, tá? Especificamente eu, Rio Grande do Sul, mas não é diferente do Brasil todo. Então, uma autocrítica. Então, é preciso desconstruir alguma coisa para poder reconstruir. Porque quando chega nessa questão do coletivo, Deus tem um certo limite. Vê que quando Deus falou com Noé para fazer uma arca, Deus deu um limite, disse assim, 120 anos. 120 anos e está encerrada a vida dessa geração. Deus determinou 120 anos e acabou com aquela geração toda. Salvou Noé e sua família. 3 filhos, 3 noras, 8 pessoas. Para recomeçar, povoar a terra de novo, com a família de Noé. Então veja bem, Deus estabeleceu um limite. Então tem coisas que Deus parece que vai tolerando, mas Ele vai esperando até chegar o limite, e aí Ele entra em ação. As consequências vêm. As consequências vêm. Então isso é doído, mas é verdade. Nesse primeiro retorno do pessoal da Babilônia para Jerusalém, foi quando Deus também levantou o Ageu, o Zacarias, né, como profetas. Enquanto eles outros tratavam das questões políticas, esses aqui tratavam das questões espirituais. Por que política? Porque quando eles voltaram para reconstruir, logo os inimigos em volta se levantaram. Os reis de outras cidades próximas se levantaram contra. Então tinha que lutar das duas maneiras, politicamente, na luta, na guerra com os inimigos, e espiritualmente para animar a fé e fortalecer o povo. Agora você olha, nós estamos vivendo a mesma coisa? Semelhante à pandemia do Covid, a nossa tragédia aqui do Rio Grande do Sul está virando briga política. E o povo, falando bem grosso aqui, que se lasque. Na visão de certos políticos, está virando uma questão política, uma tragédia dessa como foi. Quer dizer, todo o caos que foi a pandemia não serviu de lição, que o pior da pandemia foi a questão que virou briga política e não outra coisa. A tragédia virou moeda de troca de jogada política. Está acontecendo de novo, gente. Está acontecendo de novo. Então veja bem, que a gente olha na Bíblia e vê as coisas se repetindo. Como eu disse, tudo é para nosso ensino e está cheio de coisas proféticas para nós entender. E aí você vai entender e vai dizer, não, realmente Deus tem razão de baixar a lenha aí. Talvez algum não aceite, que isso, pastor? Tem gente boa que não merecia. Só Deus o sabe, a gente está no coletivo. Agora, quem não merecia, com certeza vai ser recompensado duplamente pelo Senhor, porque foi isso que Deus fez com Jó. Foi isso que Deus fez com Jó. Deus recompensou ele e duplicadamente prosperou a vida dele depois. Ele era justo. Então, para o justo, com certeza, aos olhos de Deus, Deus o fortalece, capacita, ele passa a prova, passa chorando, mas vai cantar vitória. E o ímpio está num lugar escorregadio, vai ser carregado, se já não foi. Está entendendo? Como eu falei do maná, então hoje pessoas que tinham tudo estão lá dependendo de uma marmitinha toda hora, um manazinho todo dia. Pessoas que tinham de tudo. Você viu? Empresários, lojistas, gente de boa posição financeira e tudo, hoje estão lá, esses dias todos, uns ilhados, outros refugiados lá, e dependendo da marmitinha. Aí não interessa mais de que mão está vindo, o importante é que venha alguma coisa matar a fome. Onde é que está a soberba e o orgulho de muitos desses? Então são coisas que nós precisamos entender. Então aquele primeiro grupo que voltou tinha por ordem reconstruir o lugar de culto, reconstruir o templo, o lugar da presença de Deus. Então com certeza é uma reforma que nós precisamos no nosso meio. Que Deus capacite líderes, levante pessoas com a visão espiritual para essa hora, que precisa de mudanças sim. Com toda certeza. Aleluia! Então, devido a algumas interferências dos inimigos, eles paralisaram a obra, demoraram 20 anos para fazer o templo. Foi preciso levantar esses profetas para dar uma sacudida. Então, irmãos, entenda o seguinte, profetas, o ministério profético surgiu no Antigo Testamento depois que se levantaram os reis. Então, o ministério do profeta surgiu por uma necessidade. Quando os reis se desviavam do caminho, Deus levantava um profeta para sacudir, confrontar e trazer, ou tentar pelo menos trazer de volta as coisas. Então o profeta ele sempre foi para confrontar e nunca para agradar e bajular. E esse é o problema de hoje.
Muita gente que se diz profeta, eles estão vindo com profecias de bajulação, de promessas vazias, furada, fria para agradar, para levar oferta e para tudo, mas isso não é profeta. O profeta sempre foi levantado em tempo de crise com mensagem de confronto, dura, de correção, de exortação, de chamar de volta a responsabilidade. Observe o seguinte, até mesmo o profeta Natan, que era muito amigo de Davi disse assim: eu estou desejando construir um templo para meu Deus. E o profeta: beleza, faz o que está no coração, Deus é contigo. Quando ele foi para casa, diz que na mesma noite Deus disse para ele: foi isso que eu te mandei, volta lá, diz para Davi que ele não vai construir templo para mim, coisa nenhuma, porque tem muito sangue na mão dele, ele é homem de guerra. Quem vai construir é o filho dele, que eu vou levantar depois dele. Então veja bem que o profeta é isso, profeta é para essas coisas. Então Deus levanta aqueles profetas e anima o povo para reconstruir o templo. O segundo retorno dos cativos de volta a Jerusalém se deu com Esdras. Sabe quanto? 80 anos depois. A gente lê e acha que foi tudo ali na sequência. Não, foi 80 anos depois que o segundo grupo retornou com Esdras. E 94 anos depois é que Neemias voltou, isto que lemos hoje. 94 anos depois do primeiro grupo que retornou. O que eu disse? Que muita gente não quis voltar para Jerusalém, preferiu ficar na Babilônia e morrer lá, gente. Então tem gente que está assim, ele apanha, mas ele prefere ficar lá, na escravidão, no pecado. Precisamos entender. Mas aquele que ama a Deus, que entendeu, esse se humilha perante o Senhor, esse chora aos pés do Senhor. Então presta atenção que quando Neemias estava numa posição confortável, copeiro do rei, homem de confiança do rei. Quem era o copeiro? Aquele que preparava a mesa, o vinho, a bebida do rei, aquele que provava, aquele que examinava, aquele que fazia tudo ali. Era o homem do lado do rei, o braço direito da confiança. O rei não comia, não bebia nada que não fosse aprovado pelo seu copeiro ali, porque era o risco, a tentativa de envenenar ou de matar. Então o camarada era uma responsabilidade tremenda ali, da proteção do rei, homem de confiança. Com isso ele tinha todo o conforto e todas as regalias junto ao rei. Mas quando vem alguém que naquele tempo não tinha essas facilidades de comunicação de nada de hoje, tinha que vir a pé ou a cavalo mesmo, né? Vários dias de viagem. Chega alguém de Jerusalém e ele diz que um irmão dele veio de lá e ele pergunta como é que está o povo, e ele diz: olha, estão em grande miséria. Gente, eu fazia 90 anos que tinham voltado do cativeiro, a primeira turma fazia. E por que não estavam debaixo da bênção? Se foi Deus que libertou e que deu liberdade, porque não souberam viver na presença de Deus. Mais uma vez, parece que a lição do cativeiro não tinha adiantado. E esse é o problema do ser humano, não aprender as lições. Aí o Neemias toma uma posição. Veja bem, ele era um homem com todos os privilégios, como se descrevi, com todo o conforto. Mas quando ele recebe essa notícia que diz: estão em miséria, os muros caíram, foi queimado e está lá até hoje, não reconstruíram. Do jeito que ficou as ruínas, todos esses anos está lá as ruínas, caídas. Naquele tempo os muros da cidade significava proteção e segurança. Hoje para nós isso não faz sentido, mas para a época era. As cidades eram muradas. Lembra a história do Jericó, quando caíram as muralhas? Era isso. Então significava: não tem segurança, não tem proteção, o povo está em miséria, é saqueado, é roubado e tudo está lá. Aí perguntava: foi melhor ter voltado do cativeiro? Parece que não. E aí o Neemias se quebranta. Diz que ele, veja que lemos aqui, ele começou a jejuar e orar dia e noite, não sei quantos dias, quantas noites, mas ele começou a orar e jejuar dia e noite por causa da notícia triste que ele recebeu. Tem gente que nem na crise ora, imagina quando está na bonança. Aí depois que vem o mal, como eu estou vendo, eu te falei antes, vendo algumas pessoas: estamos em guerra, é guerra espiritual, vamos orar, vamos jejuar. E antes não estava em guerra espiritual, não precisava orar, não precisava nada. Depois que o mal acontece, como é que Manelli, que dizia os antigos, depois do leite derramado não adianta chorar. Agora tem que pensar na reconstrução, porque o prejuízo já está aí, o dano já está aí. Tinha outra, como é que dizia também: águas passadas não movem moinho. Só quem conheceu o moinho tocado a água que sabe o que isso significa, né? Tinha lá para o Nordeste, lá, moinho tocado a água? Não conhece? Meu Deus.
Temos que ir para o interior, ainda tem uns aí para turista. Né? Mas aquela de caiu a ficha, vocês sabem, né? Não sabem, né? Quem é que usou orelhão e telefone de orelhão? Né? A gente tem umas palavras que o pessoal hoje não sabe mais o significado. Caiu a ficha, esses jovens, o que é isso? Então é mais ou menos isso aqui, não caiu a ficha para eles aí, tá? Apanharam, sofreram, mas não aprenderam a lição, estavam lá vivendo na miséria. O Neemias toma essa posição, e aqui, para nós entender esse foco, ele ora, ele jejua, e a oração dele começa com confissões também, e ele não se exclui. Isso é intercessão, isso é entender o coletivo. Ele começa a dizer assim: nós pecamos, meus pais pecaram. Se tu olhar a oração intercessória também de Daniel, é a mesma coisa. Então aquele tipo de oração que a gente aponta o dedo para o outro, irmão, não tem resultado não. Nesta hora é a hora de nós fazer confissões coletivas. Nossa, Senhor, eu estou junto, eu faço parte desta geração que tem tropeçado, que tem errado, que tem ignorado teus ensinos. Eu faço parte dessa geração. É uma hora que eu não posso dizer: Senhor, eu sou mais santo que o outro. Não. É a intercessão e a oração coletiva, pelo coletivo, pelo todo. Então nós olhamos o Neemias quebrantado, orando, chorando, jejuando por causa da notícia ruim que ele recebeu, e fazendo confissões por ele, pelos seus pais, por todo o seu povo, reconhecendo o pecado do povo num todo, o coletivo da história. E é aqui que nós temos que começar a olhar para o problema da nossa sociedade. Quanta maldade e corrupção existe. Olha, um dos bairros mais devastados ali, com 200 e tantos mil habitantes, é bairro dominado por facção criminosa. E a gente começa a olhar para as injustiças que existem em todo o nosso meio, deste levante que está contra a igreja, e não é de agora, irmão. Eu que acho que eu sou o crente mais antigo aqui, sou dos primeiros obreiros aqui de Parobé, também nascido e criado na igreja, já ouvi muita pregação, muita palavra e muita profecia, muitas revelações passadas, de alerta e de coisas que não foi dado ouvido, e que hoje está se cumprindo. E nós não podemos ignorar de que a igreja está debaixo, sim, agora, exatamente no dia 30 de março, Deus me deu uma visão pela madrugada, não vou explicar e dar os detalhes aqui, mas quando eu perguntei aquilo que eu estava vendo, o que era aquilo, eu vi a igreja em luto, Deus me disse: luto e perseguição para a igreja. Só que quando eu estava vendo aquilo e conversei naquela visão com vários pastores que nós estávamos caminhando junto numa estrada, e Deus me deu aquela visão, e quando eu falei para aqueles pastores, disse: vocês estão enxergando aquilo que eu estou vendo? Eles não deram bola, continuaram conversando outro assunto, e eu, assustado naquela visão que eu via sobre a igreja, e a resposta do Senhor foi essa. Falei isso para uns 2 ou 3 pastores, e eles disseram assim para mim: já está acontecendo, só que eu acho que está vindo coisa pior. O que eu entendi, que está vindo coisa pior. Hoje eles querem censurar tudo que nós falamos, tudo que nós dissemos, querem mudar a Bíblia, querem nos impedir de pregar certas coisas da Bíblia, querem uma igreja controlada pelo Estado que nem tem na China. Na China, a igreja que tem liberdade de ser igreja é controlada pelo governo, prega e ensina o que o governo permite. Quem não se submete ao governo é perseguido, dão as escondidas para poder cultuar ou pregar ou fazer uma coisa. Tem gente achando que a China é uma maravilha. Quem de nós não está usando algum produto chinês aqui hoje? Mas vem de lá de mão de obra escrava, por isso é barato. E ostenta essa riqueza e de crescimento às custas da opressão do povo. A mesma coisa está sendo feita e tentando implantar aqui. E a igreja é o grande obstáculo para essa gente, está entendendo? A igreja é a grande barreira que impede o mal. A Bíblia já diz isto, que o espírito anticristo age na terra e que ele só não se manifestou ainda porque ainda tem alguém que o detém. Quem é? A igreja do Senhor na terra. Então a igreja é o grande obstáculo, porque Paulo disse para Timóteo: a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Aí quem é da mentira não suporta a verdade. Aí nós temos todo tipo de injustiça no mundo hoje. Se os bandidos governam desde uma prefeitura até a presidência, você vai esperar o que do mundo?
Se Deus não nos salvar, não tem quem nos salve mais. Paulo usou a figura de quem corre numa disputa de Olimpíada. Discorra de maneira que você chegue na vitória. Numa corrida, essas maratonas, que era o que ele se referia na época, a pessoa quando vai chegando ao fim, ele dá todo o fôlego que tem. Quando eu estava no exército, nas Olimpíadas do Exército, um colega nosso que chegou em primeiro lugar, quando ele passou a linha de chegada, ele desmaiou, teve que ser socorrido pelos médicos. Nunca esqueci daquela cena. O que aconteceu? Ele gastou o último fôlego que ele tinha para chegar. Chegou em primeiro lugar, mas passou a linha e desmaiou. Então, quando Paulo usou essa figura, é isso que ele estava mostrando. Mas, quando está chegando à linha final, cada um dá tudo o que tem. Gasta o último fôlego. E é isso que está acontecendo. Então, o crescimento do reino das trevas na terra é bíblico, acontece. E tem que acontecer porque a Bíblia prediz. Então não te assuste com o mal crescente na terra, é bíblico, vai crescer, vai se levantar até se manifestar o anticristo na terra, vai crescer, o mal é crescente na terra. Não tem como evitar, a Bíblia nos alerta para isso. Mas o que fazer então, pastor? Só vai resistir quem se apegar com Deus, só vai resistir quem for cheio do Espírito de Deus, só vai aguentar quem estiver ligado com Ele, com Cristo, senão não vai aguentar. São verdades que a gente precisa saber. Então não adianta estar correndo atrás de promessa vazia, furada, de coisa aqui na terra que vai acabar tudo, está aí a prova, de uma hora para outra vai tudo. Por isso Jesus disse: entesoure lá no céu, se apegue lá, olhe para cima, olhe para Ele. Só vai resistir nesses dias essas pessoas que se converte, que busca, que ora, que chora, que faz que nem Neemias. Senhor, somos pecadores, perdoa nosso pecado, se compadece de nós, tem misericórdia, aquele que se humilha. Por que Jesus pegou e falou com seus discípulos, quando deu o exemplo, quando viu um publicano e um fariseu orando dentro da sinagoga? E Jesus disse para os seus discípulos: dá uma olhadinha. O fariseu dizia: eu sou bom, eu oro, eu jejuo, eu dou meus dízimos, não sei o que, né? Estou abençoado, não sou que nem esse pecador aí atrás, esse publicano aí, apontou para o homem que estava mais atrás. Mas o tal publicano, que para o judeu era o pior dos pecadores, era considerado um traidor da pátria. O publicano estava lá dizendo: Senhor, eu sei que eu sou um pecador, se compadece, me perdoa, tem misericórdia da minha alma. Jesus disse para os seus discípulos: qual é que saiu justificado? Aquele que se humilhou e não aquele que se exaltou. Então são as lições que estão para nós. O momento é duro, o momento é doído, o momento é de açoite, mas o momento é de o justo se humilhar e se converter, porque em Deus ele tem proteção e socorro. Mas o ímpio não terá isso. O não convertido não terá isso. Assim veio o juízo para todos, veio. Está vindo o auxílio aí para todos, está vindo, é prova de amor e misericórdia. Agora eu estou falando é de conversão e de reconstrução. Então Neemias teve a grande missão de reconstruir aquilo que estava destruído. Ele voltou para Jerusalém, ele deu uma examinada de noite em toda a situação, depois ele reuniu líderes e passou a visão e passaram a trabalhar e reconstruir. Essa é a estratégia que precisa hoje. Examina a situação, avalie as condições e busca em Deus o que fazer. Sei que isso tem a ver com lideranças, que nosso Estado hoje precisa, em todo sentido. Mas para nós no coletivo fica a lição de entender que precisamos nos render a Cristo. Se apegar à palavra, que esta aqui não falha, esta aqui é a verdade de Deus, está escrita e revelada. Então são momentos delicados e complicados. E para isso a gente precisa ir para os pés de Jesus. E precisa ir para a Bíblia. Para a Bíblia. Palavra de Deus, que está escrito aqui, é claro, e é verdade. E buscar entender. E o exemplo de Neemias, intercessão. Ele se colocou no lugar do povo que estava em aflição. Chorou e pediu perdão por ele e pelo povo. E isso é o que nós temos que fazer hoje. A gente vê cada história triste nisso aí. Os poucos até evita de ir para esses lados, mas às vezes é obrigado a ir, vamos levar mantimento, alguma coisa. Mas falando com outras pessoas, quando a gente começa a olhar as notícias na TV, às vezes olha um pouco, daqui a pouco eu paro, porque a gente começa a chorar com as histórias, com o que vê, que acontece, começa até a fazer mal para a gente, começa a chorar. Então é hora de interceder, hora de orar, é hora de se colocar no lugar do outro, mas é hora de buscar a Deus, amém?
Deus abençoe. Oramos. Colocamos em pé. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Quarta da vitória, amém? A palavra de Deus é a nossa vitória. Aleluia, Deus. Faça o que tu pode, faça até mais do que tu pode. Que a própria palavra diz que aquilo que nós damos ao necessitado, nós emprestamos a Deus, né? Aleluia. Então é hora, como eu disse, que o pior de cada coração aparece, mas o melhor de cada um também aparece. Para isso serve essas horas. Então olhe para os bons exemplos, se inspire em bons exemplos. Assim inspire na palavra e na instrução de Deus e ore e busque ao Senhor. Aleluia. E que Deus tem bênção, cura e restauração, tem sim. Mas é a nossa entrega, a nossa rendição a Cristo que determina isso. Até onde está a sua fé no Senhor hoje? Se você estava não compreendendo e não entendendo essa situação, quero que você faça a oração dizendo o seguinte: Senhor, eu não estou estendendo toda essa situação, mas eu continuo crendo em Ti. Aleluia, Deus. Amém? Isso é sabedoria. Se a coisa está tão complicada, a gente não sabe, não entende, e claro que não entendemos tudo, mas vamos dizer, Senhor, eu continuo crendo. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos essa noite por sua graça e misericórdia. Te louvamos, Senhor Jesus, porque és o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor. E nesses momentos de luta, Senhor, e confuso, onde muitos irmãos, amigos, parentes, mas também muitos desconhecidos nossos, mas não desconhecidos do Senhor, estão em luta, agonia e aflição, mas do Senhor vem o socorro, do Senhor vem a salvação. E segundo a Tua palavra, que também nos ministrado nesta noite, nós continuamos clamando, Senhor Jesus, por Tua misericórdia, que alcance com o perdão, com a graça, com o socorro e a salvação desta humanidade. Senhor Jesus Cristo, louvamos por aqueles que estão em segurança, guardaram que o Senhor tem livrado do mal, mas clamamos por aqueles que estão em aflição, que o Teu socorro alcance, que a Tua mão, Senhor de misericórdia, mostra a salvação para este povo, Senhor Jesus, por compaixão. Guarda a Tua igreja neste lugar, guarda esta congregação, guarda o Teu povo, Senhor, livra do mal, que a bênção, a saúde, a graça do Senhor se derrame abundantemente, Senhor Jesus Cristo, sobre os Teus filhos, trazendo avivamento, despertamento, Senhor Jesus Cristo, crescimento espiritual, crescimento na Tua presença. É a nossa oração, Pai, e a nossa gratidão, Senhor, em nome de Jesus. Amém.